A Fran Lebowitz, uma cronista americana maravilhosa, deu uma entrevista para o Jim Fallow dizendo que você pode parecer de 3 formas hoje: jovem, velha ou plastificada. E eu amo essa frase porque ela é, em alguma medida, cruel, mas é também perfeita para explicar o que anda acontecendo no universo dos procedimentos estéticos, tema do nosso episódio, certo? É, a gente está nessa era da beleza indetectável. Você sabe do que eu estou falando que eu sei. Aquela dúvida de olhar para uma amiga ou uma celebridade e ficar se perguntando se ela fez alguma coisa no rosto ou ela só dormiu 8 horas desde 2009. E esse desejo pelos procedimentos invisíveis, que nem deixa a gente saber que idade uma mulher tem, muda os protocolos, muda o padrão de beleza e, claro, as problemáticas que envolvem o assunto. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Vânia Goy, jornalista, estrategista e pesquisadora de comportamento, tendência, consumo, junto com Isa Deson. Que sou pesquisadora de tendências, fundadora da Deson e passo boa parte do meu tempo com a Vânia falando de beleza e bem-estar. A gente criou o Tchau Bela, esse nosso boletim quinzenal de beleza, bem-estar e longevidade, e a gente tenta aqui, em 15 minutos, contar o que a gente anda observando e como que isso fala das mudanças do mundo em que a gente vive. Você deve estar com uma sensação parecida com a nossa, olhando a cara de algumas celebridades. A Anne Hathaway, a Emma Stone e tantas outras que elas estão parecendo meio diferentes, mas elas também estão parecendo elas mesmas, só que com uma cara muito boa, uma expressão que elas estão muito descansadas, com um tônus bonito, mas não tem nada exagerado nem artificial, né? É, e esse rosto super relaxado, confiante, de bem com a vida, tem nome, gente. É o post-Instagram face, ou rosto pós-Instagram. Basicamente, cara de quem fez procedimento, mas que não tá com cara de filtro do Instagram, que não tem sobrancelha congelada, que as maçãs do rosto são super evidentes e a boca não tá inflada de procedimento. É, exatamente. Em tese, aquela estética meio paralisada, mais repuxadinha ou preenchida, está perdendo prestígio para um realce, como os médicos vêm dizendo, que acaba não denunciando o que você andou fazendo no consultório do seu dermato, né? É, e celebridade é o combustível cultural perfeito para essa era indetectável, porque o esporte principal dos fofoqueiros do Instagram é tentar adivinhar que procedimentos elas fizeram no rosto. E um dos artigos que a gente leu, tem um cara que faz uma pergunta para a gente entender qual é o objetivo estético que deve guiar os próximos anos. O que, que eu quero dizer com isso? Que se você não visse a foto de antes do procedimento, será que você conseguiria perceber que ela fez algo no rosto? É, esse padrão atual é bem discreto, né? Com procedimentos muito eficientes, como a nova geração de liftings, que a gente vai detalhar um pouco mais aqui, e que ajudam a refinar a sua expressão, realçar a sua beleza, mas sem denunciar que você fez muita coisa, tal da beleza indetectável. Mas acho interessante pensar que esse indetectável também serve para uma outra interpretação, que é de uma idade indetectável. Desse jeito, ninguém precisa falar explicitamente sobre parecer mais jovem, mas sobre a gente sequer conseguir identificar quantos anos uma pessoa tem, né? Aí a gente cruzou com uma matéria na Marie Claire UK falando justamente sobre o desejo de Forever 35, porque agora os 35 são a idade ideal. Achei até mais madura, achei legal que a gente não está É querendo ser melhor você não querer parecer adolescente. 20, é. Pois é. E esse 35 ele fala de você já ter maturidade, mas ainda ter muita vitalidade, muito viço. E, a gente já viveu bastante coisa quando chega nos 35, já pode ter uma carreira mais estável, ou uma família, ou qualquer que seja o seu objetivo, mas a pele geralmente está ótima, está zero cansada. E é por aí, quando eu olho para Emma Stone, a Lindsay Lohan, a Anne Hathaway, para mim todo mundo meio que estacionou nos 35. Com 35, em tese, você não carrega o estigma da decadência, que em geral acompanha uma mulher 40 a mais, que já tá meio falando de perimenopausa, esse tipo de coisa, né. Ou seja, é um tipo mais discreto.
de ageísmo. Disfarçado. É, que você não quer só parecer uma mulher bonita, você quer parecer naturalmente bonita, né, e isso invariavelmente tem a ver com juventude, né. É óbvio que, como todos os episódios do Tchau Bela, a gente vai aprofundar nessa problemática, mas a gente queria primeiro entender o que que essa mulherada tá fazendo pra ficar com essa cara. Porque é inevitável que eu tenha recebido essas perguntas, né, das minhas amigas, das leitoras, até eu outro dia encontrei um cirurgião e falei: "Como é um lifting? Será que eu deveria fazer um lifting? Porque acho que eu também quero fazer um lifting", enfim. Não estamos livres, né. Mas, pra além de falar dos procedimentos, eu vou falar deles, eu acho que é uma coisa interessante pensar sobre linguagem, né. Eu sou jornalista, então, eh, esse é um jeito para mim de entender o mundo. Porque alguns dos novos protocolos atendem pelos nomes de mini lifting, baby botox, microtox, baby fat. É como se a linguagem já estivesse prometendo que é um pouquinho, que não é demais, que é bem discreto, que é o mínimo, que é só um empurrãozinho, né. É, e dá pra entender por quê, porque quando a gente era adolescente, nos anos 90, a mulherada que fazia cirurgia plástica, que era a única opção, na verdade, passava semanas parecendo uma múmia deformada. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei na casa de uma grande amiga e a mãe estava toda enfaixotada deitada, e ela passava um negócio, parecia um plástico na cara, e ela, assim, uma cena de filme de terror, né, com resultados mais ou menos bons depois, não é nem o caso. Já adulto, a gente acompanhou uma mudança brutal, que a gente já falou aqui, obviamente, sobre os tratamentos injetáveis, que passaram a dar volume, preencher rugas imediatamente, e também eram reversíveis na sua maioria. Mas muitos médicos hoje ressaltam que as técnicas não consideravam tanto a estrutura do rosto. Hoje a gente sabe que envelhecer é também perder luminosidade, firmeza, elasticidade e, claro, que o derretimento da calota facial. E, portanto, as abordagens, que hoje estão cada vez mais sofisticadas, acabam ajudando a trabalhar a qualidade de pele e principalmente estrutura. É, no fim das contas não vai ter uma só coisa que precisa ser feita, né. Por isso que é também tão caro, não é só o preço de uma cirurgia ou de um laser, é uma grande combinação de procedimentos. Mas, não é por acaso, ainda pensando nessa história do léxico em torno dos tratamentos faciais, que a gente também sai da entidade para um vocabulário que está tão sofisticado quanto as técnicas, né, e acompanha essa complexidade dos tratamentos que agora prometem renovar, reestruturar, regenerar. Você nem sabe direito o que que é uma pele regenerada ou, mas sei lá, parece bom, né. E aí a sensação que eu tenho, que foi tanta injeção e tanta coisa que a gente faz, eh, querendo grandes resultados, e claro que os resultados com a idade vão sendo menos perceptíveis, que a gente está vivendo o revival da cirurgia plástica, em particular, como a Vânia já falou, pensando em lifting, né. É, porque a gente esqueceu que tinha cirurgia plástica, em tese você estava resolvendo tudo com uma injeção, né. Mas aí vem uma Kardashian, né, sempre elas e mudam tudo. Pois é, a gente está vivendo o filler fatigue, ou a fadiga dos injetáveis, e esse momento em que, depois da Kris Jenner, que tem 70 anos, disparar na busca do Google com o facelift dela, né, o lifting facial, todo mundo, inclusive a Vânia, tá aí perguntando se deveria fazer um desses. É, eu acho que parece atraente, né, porque aí a cirurgia plástica ela volta com uma alternativa mais definitiva, que exige menos manutenção, paradoxalmente com essa missão de ser invisível, apesar de parecer mais, dramática. Mas eu, por exemplo, que tenho preguiça de ficar fazendo 50.000 procedimentos, acho melhor, me dá mais vontade de fazer isso, entendeu. Não, eu vou continuar fazendo procedimento, ninguém vai chegar com a faca aqui, que eu sou muito, muito cagona. Mas eu acho que eu sou cagona, porque eu vivi essa era do lifting antigo, gente, morando no Rio de Janeiro, a casa do Ivo Pitangui, aonde muitas mulheres foram do nada aparecendo muito esticadas, um pouquinho assustadas, uma cara de pegou muito vento, né. E isso tá ficando muito mais sofisticado. É, as versões mais modernas prometem mexer em planos mais profundos, então reposicionando a estrutura, como a gente estava falando, e tratando da flacidez sem só repuxar superficialmente. E aí você vai encontrar descrições como Deep Plane Facelift, Mid Facelift, lift endoscópico, com cicatrizes diferentes, técnicas diferentes que são mais ou menos limitadas.
Eles podem significar coisas diferentes, no fim das contas o que importa é a avaliação e a recomendação de um cirurgião, porque não é a gente que escolhe o que vai fazer, né, você consegue escolher um bom médico. É, e alguns, como eu falei aqui do Pitangui, são celebridade da atualidade, né, acho que o que a gente tem que mencionar, porque tem lista de espera, preço de alta costura, etcétera, é o Steven Levine, em Nova York, responsável pelo lifting da Kris Jenner, melhor cartão de visita que ele podia arrumar. Eu vi que a idade média, o que não significa todo mundo, gente, média, matemática, hein, das pacientes dele que fazem esse lifting, ou um tipo de lifting, é 35 anos, por isso que eu fui perguntar: "Será que eu deveria Tá fazer?" atrasada Com já. 42 tô atrasada. Mas aí nada como fazer terapia, entendeu, porque aí você volta e fala: "Não, calma, isso não é tão importante, a última coisa que eu preciso fazer agora é uma cirurgia facial, inclusive nem preciso". Mas calma, vamos falar dos procedimentos com esses nomes micros, babies, minis aí? Explica Vamos, melhor essa vamos. história, porque eu achei muito fascinante. Em tese eles são versões do que a gente já conhece, né, protocolos atualizados. Então o Microtox é uma versão ainda mais discreta do Baby Botox, que já é uma aplicação mínima. A ideia é que sejam mesmo microdoses para deixar o movimento preservado, sem que você fique paralisada. Aleluia. Tem preenchedores muito fluidos, como o Redensity ou o Belotero. Muitas farmacêuticas têm as suas versões com ácido hialurônico. Depende muito da mão do injetor, né, a gente fala muito disso, a gente tem no Brasil os melhores injetores do mundo, porque a brasileira gosta desse aspecto natural, do resultado natural, enfim. Então, versões de ácido hialurônico cada vez mais fluidas e mais leves. Tem esse Baby Fat, que é meio chocante, que é basicamente você fazer um enxerto, por exemplo, na maçã do rosto, usando uma gordura que você tira de você mesma, numa lipo, e ela é processada de um jeito, né, pra poder ser injetado, em vez de ácido hialurônico. E como perda de gordura facial é uma queixa muito comum, né, conforme a gente vai envelhecendo, e que tem muito impacto na estrutura do rosto, esse eu acho uma loucura. É, porque essa coisa da gordura tá na moda, a gente tá usando para muitas coisas e cada vez Muitas. mais, né. Outra alternativa é o PRF, abaixo dos olhos, é basicamente também você sintetiza o seu plasma para preencher a olheira, então uma alternativa ao ácido hialurônico. E tem também os hidratantes injetáveis, né, o Skin Vive, e eles são feitos a partir de ácido hialurônico para melhorar a textura, o viço, as linhas finas e o ressecamento, mas de forma mais superficial. E como eu disse antes, às vezes vem tudo isso junto, tá, você vai fazer o lifting da cirurgia plástica e mais 1000 coisinhas para ficar refinando o resultado. Vou polemizar, porque Manda. parece que agora estão fazendo tratamentos pré-rejuvenescedores e eu tô assustadíssima. Não, pré-rejuvenescer já do ponto de vista do léxico, já não faz nenhum sentido, né, que você precisa envelhecer para rejuvenescer. Pré-rejuvenescer não faz sentido. É, parece que a gente deu uma versão turbo no Prejuvenation, que foi o grande tendência da geração Z, Eu acho que que no fim a gente tá com o mesmo pavor de envelhecer usando outros termos que não antidade. Tem uma dessas versões cirúrgicas que chama lifting prevention, que eu acho um pouco doentio, se você for pensar que uma mulher na faixa dos 20, 30 faça uma cirurgia plástica facial para prevenir algo que nem começou. algo que não começou. Bom, a consequência, eu acho, dessa perseguição por esse envelhecimento invisível, a gente já sabe qual é, a gente vive falando aqui. Para além do preconceito com quem escolhe envelhecer ou não tem dinheiro para se cuidar, entre muitas aspas, porque isso não necessariamente é cuidado, né? Tem uma coisa muito classista, nessa história de tratamento facial. É que a nossa percepção de envelhecimento fica tão distorcida que acaba gerando essa ansiedade, que é o menor sinal de mudança, às vezes ela nem aconteceu, né, sobretudo entre as mulheres mais jovens, você já quer gastar dinheiro e colocar energia numa coisa que vai demorar anos, né. É, quem tem grana fica sentindo uma sensação de urgência, socorro, tô atrasada, quem não tem fica frustrado porque não pode, e aí a gente começa a estigmatizar o processo natural de envelhecimento disfarçado de longevidade, regeneração e outros termos do tipo, né. E tem uns artigos que a gente leu, eu acho que na Lure, que faz uma pergunta ótima, que tem rondado um pouco a minha mente nas últimas semanas, que a gente tá trocando um monte de link, escrevendo roteiro e tal, que é: "Pra que serve um rosto?". Essa pergunta é uma ótima forma de me autorregular,
porque eu acho que todas nós nascemos sob um padrão secular, né, do que é beleza e estética, e romper com ele imediatamente nem sempre dá, né, mas você precisa ir dando uma negociada para não ficar completamente refém. Por isso que eu falo, a minha primeira sensação é: se as clientes fazem com 35, eu já passei dessa idade. Mas será que eu preciso de um lifting? Talvez eu possa fazer isso quando algo me incomodar. Ainda não estou incomodada. Mas será que eu vou encarar uma cirurgia? Porque pode ser que nem você, né? Acho que eu nem encaro uma cirurgia. Mas, sobretudo, o que é para que serve um rosto, né? Ele serve para ser um troféu, né? Enfim. Gente, na minha humilde percepção, o rosto é emoção, né? E a gente cruzou com um estudo curioso, quase perturbador, sugerindo que botox pode interferir na forma como a gente processa emoção e empatia, porque existe um ciclo entre decodificar as expressões e emoções no cérebro que são demonstrados no rosto. E meio sem expressão, até as nossas relações sociais podem ficar prejudicadas. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas crianças que estão, por exemplo, com dificuldade de discernir emoções das mães, porque o rosto não mexe tanto, então ele não sabe se a mãe está triste ou chateada ou Bravo. feliz, e aí ou brava, e aí a gente não consegue discernir. Então acho que tem aí duas mecânicas importantes, é como que a emoção aparecendo no rosto altera a nossa percepção cerebral de emoção e como que o rosto dos outros impacta a gente. Então, eu e uma prima, a gente combinou que a gente vai ficar velha juntas, só que a gente tem que ter um ponto de referência pra gente não pirar. Então, todo mundo em volta tá fazendo um monte de coisa, a gente falou: "Não, a gente vai poder ter uma outra pra olhar e ficar enrugadinha". Mas a gente é meio assim, né, porque a Total. gente trabalha muito com beleza, mas nunca fez injetável, então tem umas rugas aqui, né. Eu acho que na dúvida, né, entre os extremos, faça um microtox, que pelo menos preserva um pouco, das suas feições, mas enfim, falando sério, eu acho que, tem uma outra coisa sobre as redes sociais que eu penso sobre esse aspecto, porque a gente vê muita foto, ou a gente vê as pessoas em movimento em lugares muito preparados para isso, então a percepção também absolutamente real do que é um lifting, não sei se a gente tem, né, com as celebridades. Eu tenho com uma amiga que fez recentemente, é chocante, ficou muito bom. Mas ela é uma amiga que tem 60 a mais, então aí acho que talvez esteja valendo, né. Fico mais preocupada com a jovem de 30 querer prevenir. É, eu acho que cada um tem que fazer o que quiser, mas a gente precisa entender que é um efeito em cadeia. Uhum. E que o seu jeito de cuidar da sua beleza, você, Vânia, me dá esperança, porque a gente tá aqui na mesma onda. Quanto mais a gente vai vendo as pessoas indo para esse lugar de indetectável, de idade e de procedimento, mais a gente vai confundindo, principalmente as pessoas que são públicas, os mais jovens. Total, né. E aí a gente foi olhar um pouco para o que está acontecendo no entretenimento, né, de movimento de resistência. Já tem muitos anos que Cate Blanchett, Kate Winslet e outras atrizes, na sua maioria não americanas, fizeram, um manifesto em Hollywood anti-procedimentos. Não que elas não façam, vai, elas só pegam leve. Exato. É, eu acho que a gente pode começar a listar aqui algumas mulheres para vocês olharem que delícia que é ver um rosto um pouco menos artificial ou menos indetectável, tipo Kerry Russell, que tá muito bem em The Diplomat, a mais careteira de todas, que é a Claire Danes, que não consegue não fazer muitas caretas, fez uma série nova. Porque ela tem sempre um papel muito dramático, perturbador, né, Não, enfim, ela tá ela sofre. sofrendo, É. a Carey Mulligan, que fez Maestro e tá muito bem. Parker Posey, White Lotus, Robin Wright fez um filme recentemente, Jodie Foster tá dando aula de como chegar aos quase 70 e assim vai. Eu estava falando disso, né, que outro dia eu estava assistindo um seriado muito ruim, como que chama mesmo? Eu nunca lembro. Black Dove. Black Dove na Netflix. Isso. Que a Keira Knightley é uma espiã, enfim. E aí, eu nem lembro o plot, mas a única coisa que eu falei é: "Nossa, tô muito chocada", porque ela claramente tem rugas. Essa ruga nasolabial, enfim, ela é uma mulher de 40 anos e me deu uma paz, eu achei ela chiquérrima, a fotografia é bonita, assim, ela usa umas super roupas, é uma mulher muito high society, poderosa, assim, inglesa, mas com uma cara de uma mulher de 40 anos, assim, não significa que ela não trata da pele, isso é super importante, ela é uma celebridade, deve estar cercada dos melhores especialistas e das melhores Sem dúvida. formulações e de lasers e talvez um bioestimulador de colágeno injetável, eu sei lá, mas
claramente, enfim, uma imagem muito sofisticada de uma pessoa muito real, né, Com uma idade detectável, né. indetectável, é. Bom, também a gente cruzou vários artigos elogiando Hamnet, que eu ainda não vi. Eh, a Allure publicou, o FFW fez uma repercussão aqui no Brasil, ele está concorrendo ao Oscar, e um dos motivos é justamente esse casting de atrizes com peles bem de verdade, com textura, com marca, coisa de europeu, né, gente. E aí isso me lembrou o Dudu Bertolini, que deu uma entrevista para Cissa Guimarães recentemente, dizendo que ele gosta de pensar que todo movimento vem com uma resposta, isso é a base do universo da tendência, Sim. e ele acredita que num mundo que tem cada vez mais, inteligência artificial, ter ruga vai ser uma coisa muito chique, tipo, a gente vai ter que inserir uma ruga na inteligência artificial, vai ser um É, porque ao mesmo tempo a gente quer traço. naturalidade, né, quando a gente olha para, por exemplo, essas imagens que tem uma artificialidade, né, tem essa hiperresolução, fala: "Nossa, mas não parece uma pessoa", mas gente, eu acho que talvez para parecer uma pessoa a gente vai ter que ter umas rugas, né. Opa, Então é isso, cuidem dos seus rostinhos, façam como eu, quando estiver se comparando muito, com vontade de fazer alguma coisa, eu me dou 3 meses para pensar e eu desisto de tudo que estava me incomodando, passo a nem enxergar mais. Celebrem a sua idade e umas marquinhas que podem aparecer, porque a gente não vai ter 35 anos para sempre, nem que a gente quiser. vou citar um post do nosso querido Fernando Luna, na Gama Revista, que rolou essa A gente semana. tá gravando, pré-carnaval, hein, galera. Da Ana Maria Vasconcelos, que diz: "Nunca seremos mais jovens do que agora, então aproveita". Bom, Tchau Bela é idealizado por mim, Vânia Goy, junto com a Isa Deson, e faz parte de um núcleo de pesquisa e de estratégia que é focado em comportamento e consumo nos mercados de beleza e bem-estar para várias marcas e negócios. Esse episódio foi gravado no nosso escritório aqui em São Paulo e contou com a pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hannah Dourado. A identidade visual é do Nino Alexandre. A edição de arte e edição sonora são da Bianca Lima, a trilha do Chico Reginato. A gente se vê em 15 dias para falar de longevidade, né? Bora. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.